Você está passando por batalhas no emprego, em casa, em algum lugar? Coloca na mão do Senhor, porque Ele sim pode resolver as batalhas, assim como Ele foi com Davi diante do gigante, assim Ele será contigo também nessas lutas, nessas batalhas. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história no hospital particular qual eu trabalhei. Eu era auxiliar de serviços gerais de um supermercado e eu saí, coloquei na mão de Deus e Deus abriu essa porta no hospital para mim. E chegando lá, eu clamei a Deus, agradeci a Deus, mas nos primeiros dias que eu comecei a trabalhar, eu pedi a Deus para que Deus me mantesse naquele lugar. Desculpa. Para que Deus me mantesse naquele lugar. Porque eu não tinha experiência de hospital, só de supermercado. E ali eu fui botando na mão de Deus. Só que logo no início já começou batalhas naquele lugar. A encarregada cismou comigo e queria me mandar embora. Eu coloquei na mão de Deus e Deus resolveu a situação. Ela foi transferida para outro local. Então eu agradeci muito a Deus, porque Deus resolveu a situação. E ali naquele lugar eu ficava no quarto andar para fazer a limpeza. Então eu ficava responsável pela farmácia do hospital, por alguns quartos do hospital. Eu ficava como responsável para poder fazer a limpeza. E nessa que eu fiquei no quarto andar, que eu ficava fazendo a limpeza da farmácia, a chefe da farmácia chegou até a mim e perguntou se eu queria trabalhar na farmácia. Eu falei, sim, eu quero. Só que da promessa feita até a promessa se cumprir, até eu chegar à farmácia, demorou 1 ano e 1 mês para que eu chegasse lá. Nessa trajetória, eu passei por muitas coisas na parte da limpeza, de serviços gerais. Eu trabalhava nesse andar com mais 3 meninas. E nessa, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente é luz do Senhor, escolhido, as coisas se levantam contra a gente o tempo todo. É perseguição o tempo todo. Então essas meninas se reuniram para falar mal de mim. Para falar mal de mim para o chefe, para a supervisora, para o encarregado, para a encarregada. Começaram a fazer um motim pelas minhas costas. Só que Deus, Ele revela o oculto e o escondido. Deus falou comigo que essas coisas estavam acontecendo. E num belo dia, quando eu cheguei lá, o rapaz que trabalhava comigo chegou para mim e falou, ó, estão falando de você por trás, estão tramando contra você. Eu falei, eu já sei, porque Deus já me avisou. E elas ficavam fazendo, tudo tentavam me sabotar, tudo ficavam falando mal de mim. E eu coloquei na mão de Deus. E uma delas chegou até a mim e me pediu perdão. Falou, Vanessa, me perdoa, porque eu também estava no meio dessa situação. Eu falei, eu sei, Deus tinha me mostrado já. Ela, ué, Deus te mostrou? Eu falei, sim, Deus já tinha falado comigo. E nessa eu entreguei na mão de Deus. E as outras 2 continuaram me perseguindo. E nisso mudou a encarregada, porque a outra que estava já pegando no meu pé, Deus colocou ela para outro lugar. Aí trocou a encarregada e elas continuaram fazendo
as fofocas e continuaram no meu pé. E eu colocando na mão de Deus. E depois disso aconteceu que eu fiquei doente. Só que nessa época a clínica da família e o UPA estavam fechados, estavam em greve. E eu não consegui pegar atestado. Aí eu falava para minha encarregada que não tinha como eu provar que eu estava doente, porque estava fechado. E eu não tinha plano de saúde, porque a gente trabalhava na limpeza, mas a gente não tinha direito a plano de saúde, só os encarregados, supervisores, só a gente que tinha um cargo maior que tinha o plano de saúde. E nessa fizeram a cabeça dela e ela me transferiu para um outro plantão, porque eu era plantonista. Eu pegava de 7 da manhã até as 7 da noite. E aí ela me transferiu, me mandou uma mensagem falando que eu não precisava mais ir no plantão dela, porque eu já tinha sido transferida para o outro plantão. E eu falei, amém, Deus está nas tuas mãos. E fui no dia do outro plantão. Só que chegando lá, como eu falei, quando a gente é luz, é escolhido de Deus, aonde a gente passa, não adianta, tem perseguição. Assim como foi com José, quando ele foi perseguido, a mulher de Potifar falou que ele fez algo e ele não fez, ele passou pelaquela trajetória toda, mas Deus era com ele, assim como Deus era comigo também. E eu passei para esse plantão. Só que eu chegava louvando, eu ficava louvando, ficava na minha, não ficava se misturando. E isso se incomodava muitas pessoas, muito, muito, muito. E eu chegava, fazia a minha parte, falava com todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, e fazia a minha parte. Só que as pessoas se incomodavam só com a minha presença, porque não era a minha presença, era a presença do Espírito Santo. E isso incomodava muitas pessoas. Então, eu sofria inveja, muitas pessoas com inveja, muitas pessoas querendo me sabotar, muitas pessoas fazendo fofoquinha, muitas pessoas querendo botar empecilho no meu serviço. E aí eu fui levando. Só que essas pessoas começaram tanto a me perseguir que até a encarregada entrou no hall delas. E um belo dia ela chegou, mandou eu fazer um trabalho que era para outras meninas que ela cobertava fazer. Só que as meninas não fizeram. Ela foi e me falou que eu tinha que fazer. Eu falei, não vou fazer porque no meu plantão eu faço as coisas, eu vou ficar fazendo as coisas para os outros. E entreguei na mão de Deus. Daqui a pouco, no plantão seguinte, ela chegou com uma advertência para mim. Porque ela falou que eu tinha que ter limpado e eu falei que eu não ia limpar. Porque não era minha função limpar. E as outras meninas que ela cobertava ficava fazendo o que queria e a gente tinha que ficar tapando o buraco das pessoas. Não. Aí ela veio e me deu uma advertência, mas coloquei na mão de Deus. E muitas outras coisas que eu passei também naquele lugar, mas Deus estava no controle. É isso que eu deixo para vocês. Quando a gente é luz, muitas coisas acontecem, mas chame, convide Deus para entrar nas suas batalhas, nas suas guerras, porque Ele sim pode resolver todos os problemas. Convide. É isso que eu deixo para vocês no dia de hoje. Curte, comenta, compartilhe. Se isso entrou no seu coração, se isso foi uma mensagem para a sua vida no dia de hoje, curte, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal. E tem muitas outras coisas que aconteceram, mas isso é para os próximos vídeos, ok? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!